João, 45 anos, encarava seu reflexo no espelho do banheiro. Olheiras profundas, barba por fazer, olhos sem brilho. Ele mal se reconhecia. O divórcio, após 20 anos de casamento, deixou ele um homem quebrado. Seu apartamento, antes um lar acolhedor, agora parecia uma prisão. Fotos do passado feliz ainda decoravam as paredes, uma cruel lembrança do que perdera. João passou os dedos por uma foto sua e de Ana, sua ex-esposa, em uma praia. Lágrimas silenciosas escorreram por seu rosto. O telefone tocou, quebrando o silêncio opressivo. Era seu irmão, Miguel, pela 5ª vez naquela semana. João hesitou, mas atendeu. João, chega! Você precisa de ajuda. Tem um grupo de terapia para pessoas lidando com separações. Por favor, vá a pelo menos uma sessão. Relutante, João concordou. Na primeira sessão, sentou-se no fundo da sala, observando. Havia 10 pessoas, cada uma carregando sua própria dor. Uma mulher de meia-idade chorava silenciosamente. Um homem mais jovem falava com raiva sobre traição. Foi então que João notou Rodrigo, um homem de aproximadamente sua idade, com um olhar tão vazio quanto o seu. Quando chegou a vez de Rodrigo falar, sua voz tremia. Ele respirou fundo, lutando contra as lágrimas. Minha esposa, ela morreu há 6 meses. Câncer. Foram 18 anos juntos e agora não sei como viver sem ela. As palavras de Rodrigo atingiram João como um soco no estômago. Ele percebeu que, por mais doloroso que fosse seu divórcio, pelo menos Ana ainda estava viva. A culpa o consumiu por dias. Na terceira sessão, João finalmente encontrou coragem para falar. Sua voz, rouca pelo desuso, ecoou pela sala. Eu me sinto um fracasso completo. Ana era minha vida inteira. Como não percebi que estava perdendo meu casamento? Como pude ser tão cego? Clara, a terapeuta, olhou para ele com compaixão. João, às vezes estamos tão focados em prover, em ser o que achamos que devemos ser, que esquecemos de realmente ver e ouvir nosso parceiro. Isso não faz de você um fracasso, faz de você humano. Essas palavras desencadearam algo em João. Ele começou a chorar. Anos de emoções reprimidas finalmente encontrando uma saída. Rodrigo, surpreendendo a todos, levantou-se e abraçou João. Eu te entendo, cara. Também me sinto um fracasso por não ter percebido os sintomas da minha esposa antes. Esse momento de conexão marcou uma virada para João. Nas sessões seguintes, ele se abriu cada vez mais, compartilhando suas lutas, medos e esperanças. O grupo se tornou um refúgio, um lugar onde ele podia ser verdadeiramente vulnerável. Na 8ª sessão, Clara propôs um desafio. Antes de nosso último encontro, quero que cada um de vocês faça algo que os tire da zona de conforto. Algo que os reconecte com quem vocês eram antes da separação ou perda. João passou dias atormentado por esse desafio. Seu olhar caiu sobre o violão empoeirado no canto da sala. Fazia anos que não tocava. Ana sempre amava ouvi-lo cantar. Após a 8ª sessão, João saiu se sentindo mais leve. O desafio proposto por Clara o animara, e ele planejava tocar seu violão na praça naquela noite. Contudo, ao virar a esquina, seu coração gelou. Lá estava Ana, sua ex-esposa, de mãos dadas com um homem. Eles riam, parecendo perfeitamente felizes. João sentiu como se todo o progresso que fizera desmoronasse em um instante. Suas pernas fraquejaram, e ele se apoiou em uma parede próxima, lutando para respirar. Ana o notou e seu sorriso desapareceu, substituído por uma expressão de culpa e pena. Ela sussurrou algo para seu acompanhante e se aproximou de João. João, eu não esperava te ver aqui. João forçou um sorriso. Está tudo bem, Ana. Espero que esteja feliz. As palavras saíram amargas, e ele se afastou rapidamente, ignorando os chamados de Ana. Voltou para casa, o coração pesado, questionando todo o progresso que achava ter feito. Naquela noite, reunindo toda a sua coragem, João pegou o violão e foi até a praça. Com mãos trêmulas, começou a tocar Tarde em Itapuã. Sua voz embargada carregava toda a dor do encontro recente. Foi então que seus olhos encontraram os dela. Uma mulher o observava, parecendo tocada pela música. Quando João terminou, ela se aproximou.
essa música é linda. Disse ela com um sorriso gentil. Sou Mariana. João, Ele respondeu sentindo uma estranha conexão. Eles começaram a conversar e João se viu compartilhando sobre seu divórcio recente e a terapia. Mariana o ouvia com atenção, seus olhos transmitindo compreensão. Quando João perguntou sobre ela, Mariana hesitou. Seu olhar se tornou distante. Antes que pudesse elaborar a resposta, seu celular tocou. Desculpe, preciso ir. Foi um prazer te conhecer, João. Disse Mariana, parecendo genuinamente decepcionada. Ela se foi, deixando João intrigado e, pela primeira vez em meses, ansioso pelo futuro. Na semana seguinte, João chegou à sessão de terapia, ainda pensando em Mariana. Para sua surpresa, momentos após o início, a porta se abriu e Mariana entrou. Desculpem o atraso. Ela disse, seus olhos encontrando os de João com igual surpresa. Clara, a terapeuta, sorriu. Bem-vinda, Mariana. Por que não se apresenta ao grupo? Mariana respirou fundo. Olá a todos. Meu nome é Mariana. Tenho 42 anos. E... Bem, estou aqui porque meu ex-marido me deixou há 6 meses. Pela minha mãe. Um silêncio chocado tomou conta da sala. João sentiu seu coração apertar por Mariana. Mariana continuou, sua voz tremendo levemente. Foi um golpe duplo. Perdi meu marido e minha mãe de uma só vez. Achei que nunca mais conseguiria confiar em ninguém. Seus olhos encontraram os de João novamente, e um entendimento silencioso passou entre eles. Ambos haviam sido feridos, mas talvez juntos pudessem encontrar um caminho para a cura. As sessões de terapia ganharam uma nova dinâmica com a presença de Mariana. João, que antes hesitava em falar, agora se sentia mais confortável compartilhando suas experiências. A traição que Mariana sofrera o fez refletir sobre sua própria situação de uma nova perspectiva. Após algumas semanas, João reuniu coragem para convidar Mariana para um café, após a sessão. Ela aceitou com um sorriso tímido. No café, longe do ambiente da terapia, eles se permitiram ser mais vulneráveis. Mariana começou a falar, mexendo distraidamente em sua xícara. Sabe, João, quando vi você tocando no parque naquele dia, foi a primeira vez em meses que senti algo além da dor. João assentiu, compreendendo perfeitamente. para mim, foi a primeira vez que senti que poderia existir um futuro além do meu divórcio. Eles começaram a se encontrar regularmente fora das sessões. João a ensinou a tocar algumas notas no violão, enquanto Mariana o introduziu à fotografia, sua paixão há anos abandonada. Conforme os meses passavam, algo floresceu entre eles. Não era a paixão avassaladora da juventude, mas algo mais profundo, nascido de compreensão mútua e cura compartilhada. 6 meses após seu primeiro encontro no parque, João preparou uma surpresa. Levou Mariana de volta àquela praça, com um piquenique e seu violão. "Compus algo para você", disse ele nervoso. A melodia que se seguiu era suave, cheia de esperança e promessas de um novo começo. Com seu sorriso me tocou e a dor se desfez na paz. Recomeço em Mi maior. Com você encontrei o amor. Cada acorde uma nova canção pra seguir em frente de coração. Mariana o olhou, emocionada. É linda, João. Como se chama? Ele respondeu sorrindo. Recomeço em Mi maior, porque você me ensinou que é possível recomeçar, mesmo quando achamos que é tarde demais. Naquele momento, sob o céu alaranjado do pôr do sol, João e Mariana compartilharam seu primeiro beijo. Não foi um beijo de contos de fadas, mas um beijo real, cheio de vulnerabilidade, medo e, acima de tudo, coragem. 1 ano se passou. João e Mariana foram convidados por Clara para compartilhar sua jornada com o grupo de terapia. Ao entrarem na sala, viram rostos familiares, incluindo Rodrigo, que sorria genuinamente pela primeira vez desde que o conheceram. João começou. Quando entrei nesta sala pela primeira vez, eu estava perdido. Achava que minha história de amor havia acabado para sempre. Mas aprendi que nossas histórias não terminam com uma perda. Elas apenas tomam um rumo diferente. Mariana continuou, sua mão entrelaçada à de João. Eu cheguei aqui achando que nunca mais poderia confiar em alguém.
A traição que sofri me fez questionar tudo em que eu acreditava sobre amor e família. João apertou suavemente a mão dela. Mas juntos, aprendemos que é possível curar. Que podemos usar nossas feridas não como muros, mas como pontes para nos conectarmos com os outros. Rodrigo, emocionado, compartilhou sua própria jornada. Ele havia começado a fazer trabalho voluntário em um abrigo de animais e lá conheceu Beatriz, uma veterinária. Estavam namorando há alguns meses. Clara, com lágrimas nos olhos, olhou para o grupo. Vocês são a prova viva de que o amor não tem prazo de validade. Que podemos sempre recomeçar, não importa quão profunda seja a nossa perda. Após a sessão, os dois casais, João e Mariana, Rodrigo e Beatriz, decidiram jantar juntos. Enquanto caminhavam para o restaurante, João refletiu sobre sua jornada. O homem quebrado que entrara naquela sala de terapia 1 ano atrás não mais existia. Em seu lugar, estava alguém mais forte, mais sábio e, acima de tudo, alguém que acreditava no poder do amor e do recomeço. No restaurante, entre risos e histórias compartilhadas, João pegou a mão de Mariana. Ele tirou uma pequena caixa do bolso e disse com a voz tremendo: Mari, você me ensinou a amar de novo quando eu achava que isso era impossível. Quer se casar comigo? Mariana, com lágrimas nos olhos, olhou para João, para o anel, e então para Rodrigo e Beatriz, que sorriam encorajadoramente. Sim, 1000 vezes sim. Ela respondeu, sua voz mal passando de um sussurro. Enquanto o restaurante explodia em aplausos, João colocou o anel no dedo de Mariana. Era um novo começo, não apenas para eles, mas para todos ali. Naquela noite, voltando para casa de mãos dadas, João e Mariana pararam novamente na praça onde tudo começou. João tirou o violão e começou a tocar Recomeço em Mi maior. E assim, sob as estrelas, João e Mariana nos lembram que o amor pode florescer nas circunstâncias mais inesperadas. Que nossas histórias não são definidas por nossas perdas, mas por nossa coragem de abrir o coração novamente. E que, às vezes, é nas notas mais dolorosas da vida que compomos nossas canções mais belas. Canções de esperança, de cura e de um amor renovado. Encontrei o amor, cada acorde